Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês como que eu cheguei aqui na Inglaterra. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Querem saber como eu vim parar aqui. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. É, eu vivia no Brasil e o meu marido em Portugal. E depois que a gente se conheceu, eu tentei morar em Portugal um tempo e meu marido tentou morar no Brasil. Ele não se adaptou ao Brasil, né? E eu também não me adaptei muito à vida em Portugal. Por alguns motivos que eu vou explicar em outros vídeos, né? Mas o problema maior foi que eu fui de Portugal para o Brasil e não foi só o fato do meu marido não ter gostado, né? Não ter se adaptado. Não é que ele não gostou, ele não se adaptou ao Brasil, foram também outros problemas que eu tive, outros problemas pessoais que eu tive no Brasil, durante o tempo que eu vivi lá com meu marido, né, e com meu filho. Que também vou contar para vocês em outros vídeos o que que aconteceu quando eu morava no Brasil, que me fez, durante o tempo que a gente veio para Portugal, né, o que foi que me fez, assim, tipo, falar, não vou voltar mais pro Brasil. Eu fui para Portugal, eu tava morando no Brasil, fui para Portugal para passar 2 meses. Falei, bom, vou passar 2 meses em Portugal. Meu marido tinha uns documentos para terminar de resolver, né? E a minha sogra queria ver o meu filho, era aniversário do meu filho. Eu também tinha algumas coisas para terminar de resolver em Portugal. E a gente foi para Portugal para ficar 2 meses. Só que a gente foi só com a passagem de ida. A gente não comprou a passagem de volta. Porque a gente não sabia mais ou menos a data que a gente ia voltar. A gente ia comprar depois, né? Nessa época, meu marido estava desempregado, eu também. Então, a gente não tinha uma data definida. A gente só sabia que ia ficar aproximadamente 2 meses. Então, quando eu estava em Portugal, eu comecei a refletir muito, né? Eu fiquei um tempo na casa da minha sogra, fiquei uns dias na casa da minha sogra, passou o aniversário do meu filho, meu marido foi resolver as coisas que ele tinha que resolver, eu também. E depois a gente foi para nossa casa. Minha sogra mora no Porto e eu e meu marido, a gente morava em Lisboa. Aí a gente foi para nossa casa e eu comecei a refletir em casa. Tudo que eu tinha vivido no Brasil, todos os problemas que eu tive no Brasil, né? Se eu tava feliz, se eu não tava feliz, quais eram as probabilidades que eu tinha de ter uma vida melhor no Brasil, de sair daquela situação que eu tava. O que eu poderia fazer, né, para melhorar a minha vida? Foi isso que eu fiquei refletindo. Aí eu pensei, bom, pensei num plano B no Brasil, mas esse plano B, que na realidade eu vou dizer para vocês o que era meu plano B. O meu plano A eu não tinha, né? O plano A era ficar onde eu tava, que era o mais fácil, vamos dizer assim, era ficar onde eu tava. Só que eu não conseguia mais pensar em voltar para aquela situação que eu tava. Só de pensar nisso eu já ficava maluca. Então eu pensei no plano B, que o plano B seria, eu morava em Guarulhos, né? Seria eu ir para outra cidade, né? Para uma cidade do interior, ou perto da praia, do mar, ou interior de São Paulo. Então, assim, pensei em ir para outra cidade. Por quê? No centro de São Paulo é caro, é muito caro, né? Viver no centro. Então, eu pensei em ir para uma outra cidade onde tivesse uma qualidade de vida e o custo fosse um pouco menor do que em São Paulo. Mas eu também precisava de dinheiro para fazer essa mudança, né? Eu teria que alugar uma casa, teria que ter um dinheiro durante um tempo para que eu pudesse me sustentar, para então meu marido procurar emprego e etc. Mas eu comecei a pensar bem, gente, e o único dinheiro que a gente tinha guardado, né, que não era muito, eu fiquei com medo de tentar esse plano B no Brasil com esse único dinheiro que a gente tinha e não dar certo. Assim como eu também fiquei com medo de tentar aqui, usar esse dinheiro para tentar a vida aqui também não dá certo. Mas eu fiquei pensando entre a vida que eu teria no Brasil, mesmo que fosse em outra cidade, e a vida que eu teria aqui, na Inglaterra. Então, em Portugal, comecei a pensar, bom, aqui em Portugal, eu não, por enquanto, não pretendo ficar. Como eu disse para vocês, né? Eu não me adaptei,
E eu tenho os meus motivos também, que eu vou explicar num próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Aí eu pensei em vir para Inglaterra. Esse era o meu plano C. Ou seja, o plano A seria voltar para o Brasil e continuar do jeito que eu estava, mas eu não queria. O plano B seria morar em outra cidade, ou no interior, ou perto da praia, ou não sei, whatever. E o plano C seria vir para a Inglaterra, porque eu já tinha passado pela Inglaterra a passeio, né, há uns anos atrás, e eu já sabia mais ou menos como funcionava a vida aqui, né? Já conhecia algumas coisas, claro que mudou da época que eu vim a primeira vez para agora, mudou muita coisa na Inglaterra. Mas eu tinha uma noção, mais ou menos, de como as coisas funcionavam aqui. E aí eu falei pro meu marido, eu comecei a ver vagas de emprego pro meu marido, porque se a gente viesse pra Inglaterra primeiro, né, o meu pensamento seria, meu marido tem que começar a trabalhar primeiro, porque eu tinha meu filho pequeno, não podia começar. Teria que ser ele primeiro para que depois eu pudesse trabalhar. Aí eu comecei a ver vaga de emprego na área dele aqui. Cheguei a ver também trabalho para mim em Portugal, caso eu decidisse ficar em Portugal, que seria uma outra opção. E comecei a ver as vagas de emprego para mim em Portugal, se fosse para eu ficar em Portugal, e para o meu marido aqui na Inglaterra. Quando eu comecei a ver as vagas de emprego, eu vi que aqui tinha muito emprego na área do meu marido, né? Que aqui ele teria, tipo, muitas opções. Falei, bom, conversei com ele, isso foi uma ideia que partiu de mim, de vir para a Inglaterra, não foi do meu marido. Aí eu falei para ele, o que você acha da Inglaterra? Mostrei para ele as oportunidades de emprego que tinha, falei para ele mais ou menos como as coisas funcionavam aqui, do que eu sabia, claro, né? Ele também já conhecia, já tinha vindo para cá, tudo. Aí eu peguei e falei assim, olha, vamos usar então esse único dinheiro que a gente tem e vamos tentar a vida lá. Vai ser a nossa chance, né, de tentar mudar a situação que a gente tá. E aí ele concordou. Ele concordou em fazer isso. Então, nós começamos a planejar nossa vinda de Portugal para Inglaterra. E eu falei, bom, tá decidido, eu não volto mais pro Brasil. E eu deixei tudo no Brasil, gente. Deixei minha casa lá, do jeito que tava, sabe? Eu não vim para Portugal preparada para ficar. Eu vim só com algumas roupas, porque a ideia, então, de inicial seria que eu ia voltar pro Brasil. Então, eu só tinha as roupas do corpo. Eu vim pra Inglaterra só com as roupas que eu tinha levado pra Portugal. E foram com essas roupas que eu vim pra cá. Compramos a passagem e chegamos aqui, então, em 2019. Em outubro de 2019, eu desembarquei na Inglaterra, em Londres. Porque, a princípio, a gente tinha planejado ficar em Londres. Porque eu tenho uma prima que mora em Londres. E eu tinha pensado em ficar em Londres, porque eu já tenho alguém familiar. Pensei, vai ser mais fácil para mim. Porém, quando a gente estava planejando e a gente começou a fazer as contas, né, de aluguel, água, luz, alimentação, tudo, eu comecei a ver que o dinheiro que a gente tinha, né, que era 5.000 libras, era o dinheiro que a gente tinha para trazer, só daria pra gente viver em Londres, tipo, 3 meses, vamos dizer assim, pagando aluguel de um apartamento de 2 quartos, como por exemplo, uma casa de 2 quartos, né? Só daria pra gente viver no máximo 3 meses, nem 3 meses acho que não daria, se for ver tudo na ponta do lápis, não daria, daria o quê? 2 meses. 2 meses daria, na realidade. Então, meu marido teria 2 meses para arrumar um emprego, era pouco tempo. E quando a gente tem filho, a gente começa a ficar com mais medo de fazer as coisas, né? A gente pensa mais antes de tomar uma decisão, assim. E eu fiquei com medo pelo meu filho. Eu falei, poxa, 2 meses passa assim, gente. Passa muito rápido 2 meses. Apesar de eu ter visto muita vaga de emprego aqui, ele já veio com entrevista agendada. Mas eu achei que seria muito mais fácil. E não foi. Então, quando ele veio para a entrevista, ele fez a entrevista e no dia seguinte ele já teve a resposta de que ele não tinha passado na entrevista. Então, eu cheguei aqui antes do Covid, né, em outubro de 2019. Aí, antes disso, né, antes da gente decidir, antes da gente chegar aqui, aliás, eu fiz as contas, falaram pra gente, e Liverpool, né?
E Liverpool, o que vocês acham de Liverpool? A minha prima também comentou de Liverpool, disse que também já tinha pensado em vir para Liverpool. Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos fazer as contas de como seria a nossa vida, quanto a gente gastaria em Liverpool e quanto que a gente gastaria em Londres, né? Então, em Londres, eu já sabia que o dinheiro que eu tinha só dava para viver 2 meses e sobrava um pouquinho. E o dinheiro que eu tinha aqui em Liverpool daria pra gente viver 6 meses, porque o aluguel aqui é muito mais barato do que o aluguel em Londres. Aí eu falei, opa, 6 meses? 6 meses já é um bom espaço de tempo para tentar arrumar um emprego, né? Então, por questão de segurança e por a gente ter um filho, a gente ficou com medo de ir para Londres e ter que ficar num quarto para economizar dinheiro, ficar num quarto com uma criança, né? Dá para fazer? Dá. Mas é muito difícil, gente. Tem gente que faz isso. Mas eu pensei muito no meu filho, sabe? Então eu decidi mudar o rumo. Mesmo eu tendo a minha prima em Londres, eu decidi vir para Liverpool, porque eu achei que 6 meses, né, seria um tempo suficiente para o meu marido arrumar um emprego na área dele aqui. Ou, se ele não arrumasse na área dele, ele ia começar com um emprego que aparecesse. Esse era o plano, né? Então, nós chegamos em Londres, a minha prima, eu fui até a minha prima, a gente ficou com ela naquele dia, e no dia seguinte a gente alugou um carro e veio para Liverpool. Chegando aqui em Liverpool, eu fiquei uma semana, gente, no hotel. Eu tinha uma semana de hotel, 7 dias eu tinha de hotel para arrumar uma casa. Então, eu tive que correr. Eu já vim para cá com algumas casas em vista, né, que tava para alugar. Então, chegou aqui, durante esses 7 dias, eu programei visita de casas, né? E eu falei, se durante 7 dias eu não conseguir, eu vou ter que ficar mais uns 2, 3 dias em algum hotel, até eu conseguir me mudar. Mas eu consegui arrumar uma casa de 2 quartos, né? Em 7 dias, eu consegui arrumar uma casa de 2 quartos em 7 dias, gente. Arrumar a casa e mudar. Fazer o contrato e mudar, eu consegui. Então, depois de 7 dias no hotel, que eu já tava cansada, porque eu não tinha como cozinhar, né? A gente tinha que ficar comendo na rua. Aí, arrumei essa casa, fui pra uma casa, gente, de 2 quartos. Tinha uma pessoa que morava embaixo e eu morava em cima. Então, a entrada era separada. Cada um entrava de um lado da casa. Tinha uma porta desse lado e uma porta desse lado. Mas a casa de baixo morava um rapaz, que ele morava sozinho. E eu subia as escadas, a minha casa era em cima, era uma casa de 2 quartos. E eu vivi lá, gente, até agora. Até março de 2021. Ou seja, eu vivi 2 anos naquela casa. Então, agora em março de 2021 foi que eu consegui me mudar para uma casa de 3 quartos. Mas eu vou voltar novamente, eu vou falar na questão do emprego. Quando eu fui para essa casa, de 2 quartos, meu marido começou a fazer entrevistas, e o pessoal ligava, marcava entrevista. Ele fez muitas entrevistas, gente, muitas entrevistas. Mas nenhuma que ele fez naquela época teve resultado. Nenhuma. Nenhuma foi pra frente. Chegava no final, tipo, ele era pra ser o escolhido. Alguém falava, ah, não, mas mudou. Ah, não, mas apareceu outro fulano. E ele não conseguia a vaga, sabe? Aí o dinheiro tava acabando. Já tínhamos passado algum tempo que a gente tava aqui. Não lembro exatamente, gente, quanto tempo passou. Que ele ficou procurando emprego e não achava. A gente já tava ficando desesperado, né? Então, ele tava procurando emprego, não achava emprego. Aí eu falei pra ele, olha, o dinheiro tá acabando. Você vai ter que trabalhar com qualquer coisa que aparecer. Qualquer coisa. E continua procurando emprego na sua profissão, né? Na sua área. Quando uma hora vai aparecer, uma hora vai dar certo. Aqui também, gente, durante um ano, né? Porque a gente chegou aqui, a gente não tinha carro. Então, eu fiquei também durante um ano andando a pé. De ônibus. E aqui em Liverpool, não é como é em Londres, né? Aqui tem muito transporte também, é bom.
Mas em Londres a facilidade do transporte ainda é muito maior. Tem muito mais ônibus, tem muito mais estações de metrô do que aqui em Liverpool. Então, aqui da minha casa até a estação de metrô, gente, não é perto, né? Então, assim, eu ia no supermercado, o supermercado mais próximo da minha casa era 20 minutos andando. Então, eu ia debaixo de chuva, ventania, com meu filho no carrinho, eu comprei uma capa de chuva, eu ia pro supermercado e voltava com o carrinho lotado de compra. Tudo pesado, gente, porque eu comprava água, comprava tudo. E eu passei um ano assim, um ano. Tudo que eu ia fazer era a pé. Andei muito, gente. Tudo que eu ia fazer era a pé, né? Porque também eu não podia ficar gastando muito dinheiro com transporte, né? 5 libras, 4, não, 5 não, 4 e pouco, acho que nem lembro mais, acho que é 4,40 o ticket do dia, né? Pra andar de ônibus. Então eu não podia ficar gastando dinheiro. Então eu saía o mínimo possível, só quando eu tinha que resolver alguma coisa, né? E ia no supermercado a pé, né? De carrinho com meu filho. E às vezes eu tomava chuva, chegava molhada em casa, gente. E por aí vai, né? Nada é fácil, né, gente? Nada é fácil no começo. No começo, quando você começa uma vida, que você não tem ninguém para te ajudar, né? Você não tem ajuda de pai, de mãe, não é fácil. Não é fácil, gente. Você passa por várias coisas, né? Então, ficar um ano sem carro aqui foi muito difícil para mim. Com criança pequena, foi muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Tinha dias que eu tinha vontade de chorar. Quando eu chegava em casa molhada de chuva com meu filho, eu tinha vontade de chorar. Aí, gente, ele foi trabalhar fazendo entrega na Amazon. Ele arrumou uma vaga, né? Uma van, aluga a van. Aqui você aluga a van e começa a trabalhar fazendo entrega na Amazon. Ele tem habilitação portuguesa, né? Ele tinha habilitação portuguesa, então ele podia dirigir aqui. Aí ele começou a fazer entrega, gente. Só que, assim, você ganha bem fazendo entrega, né? Mas não era o que o meu marido queria. Meu marido não... Ele se esforçou, ele fez o máximo que ele pôde, mas ele tem algumas limitações. Então, não seria um emprego para ele ficar a longo prazo, devido às limitações que ele tem, né? De coluna, ele já não tem mais 20 anos, né, gente? Então, ele sabia que seria uma coisa temporária, né? Até ele conseguir uma outra coisa. Só que ele trabalhava tanto, gente, que ele não tava tendo tempo de arrumar emprego, de procurar emprego, porque ele saía muito cedo, chegava muito tarde, né? Com fome, cansado, e ele não tinha tempo de procurar emprego. Então aquilo começou a ficar. E era de sábado a sábado, ele só descansava no domingo. Então o domingo era o único dia que ele tinha para enviar currículos, para aplicar para as vagas e etc. E ele não tava conseguindo nem fazer entrevista mais, porque ele tava trabalhando na rua, ele tinha que parar a van para fazer entrevista pelo telefone. Enfim, gente, ele trabalhou 3 meses na Amazon. 3 meses. Foi o tempo que ele trabalhou na Amazon. Depois eu falei pra ele, sai desse emprego. Eu falei pra ele, sai desse emprego, nem que a gente tenha que voltar pra Portugal ou voltar pro Brasil, você vai sair desse emprego. Porque, gente, ele ganhava bem, só que é muita escravidão. É muito puxado, muito puxado. Uma pessoa nova aguenta. Uma pessoa mais velha, meu marido já tem 40 anos, não aguenta, gente, não aguenta muito tempo. E meu marido, ele é operado do joelho, né, a coluna. Então, ele não aguentava, era um serviço muito puxado, ele não tinha tempo de almoçar. Ele não tinha tempo de ir no banheiro. Gente, ele não conseguia parar para fazer xixi, era difícil até para ele parar para fazer xixi. Porque você tem todas as parcelas, né, as caixas que você tem que entregar das compras online, e você tem que entregar todas aquelas caixas durante o horário lá que eles te dão, o dia, né? Você tem que, não interessa a hora que você vai terminar, mas você tem que entregar. E o que você não conseguir entregar por algum motivo, que realmente você tentou 2 vezes e não conseguiu, você tem que voltar na Amazon e deixar novamente lá as parcelas, para depois você poder ir para sua casa. E nesse tempo todo aconteceu de arranharem a van e ele teve que pagar, então ele teve um prejuízo extra. E era aquilo que eu falei pra vocês, era muito cansativo e eu percebi que ele tava ficando esgotado, ele tava ficando muito cansado. Aí eu falei pra ele, sai desse emprego, nem que a gente tenha que ir embora.
Falei tudo errado, gente. A louca, falei tudo errado. 2018 para 2019, 2019 para 2020, 2020. Ai, gente, eu cheguei aqui em 2018, não foi 2019, já tô falando tudo errado. É a idade, tá, gente? Vocês não ligam não que é a idade. Eu cheguei aqui em outubro de 2018, eu falei errado pra vocês, não foi em 2019, foi em 2000. Um beijo e até os próximos vídeos.